Graças a Deus, uma boa noite, a paz, minha irmã, meu irmão, que Deus abençoe você, que Deus, ele abençoe a sua casa, abençoe o seu lar e abençoe toda a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Estamos firme e forte nesse jejum de Jesus, né? Durante 40 dias nós estaremos jejuando, firme e forte nessa fé, nesse propósito. Deixa eu te perguntar, escreve aqui embaixo, deixa eu ver. Quem já fez o jejum, quem ainda vai fazer, quem já está fazendo, escreve aqui, você que já jejuou hoje. Pastor, eu já jejuei hoje, amém. Nós já jejuamos pela manhã, né, missionário? Graças a Deus, graças a Deus. Talvez você é novo, nova aqui, e você diz assim, pastor, eu quero participar desse jejum. Como é que eu faço? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. É o único link que tem. Clica nele. Você vai assistir lá o primeiro dia do jejum e ali eu explico como que será feito, está sendo feito o jejum. Participe conosco. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo agora. Não tem importância. Faz a sua parte. Faz a sua parte que Deus ele irá fazer a dele. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não chegou até aqui, não é um acaso, não é uma coincidência. Eu costumo dizer isso. E eu vou até te mostrar isso na Bíblia. Deus ele está na direção de tudo. Inclusive, já abra sua Bíblia, escreve aí, missionária. Salmo 103, livro de Salmos, capítulo 103, versículo 113. 103, capítulo 103, versículo 113. Escreve aí, eu vou fixar aqui. Deus, ele está no controle de tudo, minha irmã, meu irmão. Você não chegou até aqui, não é um acaso, não. E ainda que você, preste atenção, esteja passando por uma situação que você fala assim, pastor, só Deus na minha vida. Não sei mais o que fazer, estou desesperado, estou desesperado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te trouxe até aqui por um acaso. Ele te trouxe até aqui, sabe por quê? Porque tem promessas para a tua vida. E ainda que você olha para a sua vida, você só vê destruição. Ainda que você olha para a sua vida, minha irmã, meu irmão, e você só vê um cenário destruído. Um cenário que tem te trago dor. Um cenário que tem te trago tristeza. Um cenário que tem te trago, sabe, pavor, desânimo. Deus, ele está no controle de tudo. Abriu a Bíblia, Salmo 103, versículo 13. A Bíblia diz assim, acompanhe conosco. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor, olha isso, se compadece dos que o temem. Olha isso, lembra que nós falamos hoje, meio-dia, sobre o temor do Senhor, né, missionário? É muito forte. Quem teve hoje meio-dia, você viu. Deus falou muito forte conosco sobre a gente temer a Deus. Aí diz assim no versículo 14: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, olha isso, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, olha que coisa gloriosa, poderosa. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Olha Deus falando de novo sobre o temor. Aí ele diz assim: e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, olha isso, estabeleceu o Senhor, ou seja, Deus. Deus estabeleceu nos céus o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Minha irmã, meu irmão, olha aqui, pastor. Deus ele estabeleceu no céu o seu trono e o reino dele domina sobre tudo. Eu estava falando isso aqui, Deus me deu essa revelação agora à noite, antes do culto da noite. À noite, não à tarde, eu estava meditando e eu fiquei ali e eu gosto de anotar quando o Espírito Santo começa a falar, né, missionário? Eu gosto de anotar, porque tem certas coisas que se você
não anotar, você esquece, eu gosto. Então eu estava ali meditando e Deus falou muito forte. Minha irmã, meu irmão, Deus ele estabeleceu o trono dele, o rei, o seu trono no céu e o seu reino, e ele domina sobre tudo. Olha aqui pro pastor. Eu sei que às vezes, eu estava falando isso agora à noite no culto, muito forte, foi muito forte. Deus enviou uma multidão, né, missionária? Tudo para a glória de Deus. E você vê que, minha irmã, meu irmão, às vezes a gente fala assim para Deus: Deus, toma o controle disso, Deus, toma o controle daquilo, Deus, toma o controle daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Não, não. Deus ele sempre esteve no controle de tudo e de todos. Deus está na direção de tudo e de todos. Fica em paz, minha irmã. Fique em paz, meu irmão. Se você vive debaixo de um temor a Deus, se você vive debaixo das leis de Deus, dos preceitos do Senhor, eu não estou falando de leis da religião, lei imposta por homens, não doutrinas impostas por homens, não, não é isso, não. Se você vive debaixo de um temor a Deus, dentro dos preceitos do Senhor, seguindo a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe. Deus, ele tem o controle de tudo e de todos. Tá tudo sobre o controle de Deus. Ele sabe o que vai ser do meu, do seu, do nosso amanhã. Ele sabe o que vai ser de mim, de você, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Deus, ele sabe de tudo, ele tem um controle de tudo. A Bíblia fala, você abre aí rapidinho, vou te mostrar dentro da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 139. Abre aí rapidinho. Abre aí, por gentileza. Ó, já abri em cima. Salmo 139, versículo 16. Olha isso, guarda isso. Não se esqueça nunca, jamais disso. Se eu fosse você, eu até grifava aí na sua Bíblia. Igual a missionária fala. Grifa, né? Pede, grifa aí com a caneta, com aquelas canetinha fluorescente, né? Olha o que diz. Salmo 139, versículo 16. Olha como é que Deus ele sempre esteve no controle de tudo e de todos, meu irmão. Olha isso, olha isso. Diz assim, ó, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância, ainda uniforme. Olha isso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Vamos ler de novo? Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme. E no teu livro foram escritos, olha isso, não fala alguns dias, não, todos, ó, os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Minha irmã, meu irmão, presta atenção, guarda isso contigo. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa que eu estava falando com as pessoas agora à noite. Vou te ensinar uma oração. Presta atenção. Deus ele não está no controle de tudo. Deus não tem a direção de tudo e de todos. Tem ou não tem? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu e você, antes de nós virmos a existir, Deus, ele já tinha escrito todos os meus dias, todos os seus dias num livro. O que vai acontecer amanhã já está escrito por Deus. É muito forte, missionário. Isso é muito forte, minha irmã, meu irmão. Antes de eu e você nós virmos ao mundo, de nós existirmos, Deus já tinha todos os nossos dias inscrito no livro. Você sabe o que é isso? Isso é glorioso, isso é poderoso. O que vai acontecer amanhã já está escrito no livro de Deus. O que vai acontecer, minha irmã, meu irmão, daqui a uma semana já está escrito no livro de Deus. Isso é profundo demais. Pastor, agora presta atenção. O que eu devo fazer, pastor, então, para que, sabe, a vontade de Deus venha se cumprir na minha vida? O que eu devo fazer, pastor, para que esse problema que eu tenho passado, enfrentado, ele seja resolvido? Presta atenção, todos os dias eu vou te ensinar uma oração, que eu estava ensinando o povo aqui na igreja agora à noite. Todos os dias, quando você acordar, presta atenção. Uma das primeiras coisas que você vai falar com Deus na sua oração
Você vai falar assim para Deus, você vai falar para Deus, Deus, presta atenção. O que que o Senhor tem para mim hoje? O que que o Senhor tem para minha vida hoje? É. O que que o Senhor tem para minha vida hoje? O que que o Senhor tem para mim hoje? Porque eu quero viver, presta atenção, isso é muito forte. Eu quero viver exatamente o que o Senhor tem escrito sobre mim. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Quando você levantar daqui a pouco, amanhã, fala para Deus. Deus, o que que o Senhor tem para mim hoje? Eu não quero viver as minhas vontades. Eu não quero viver o meu querer. Eu não quero viver, sabe, aquilo que os meus pensamentos ditam, aquilo que as necessidades pedem, não. Eu quero viver exatamente o que o Senhor tem escrito sobre a minha vida para mim viver. Ah, minha irmã, meu irmão, olha aqui, pastor. Quando você fala isso para Deus e você teme a Ele, você pode ter certeza, isso é muito forte. Tudo que você falar, presta atenção, Deus vai trazer vida. Deus vai trazer existência. Por quê, pastor? A pessoa quando ela 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 se disponibiliza a ouvir a Deus, presta atenção. Ela tem a disponibilidade de ouvir a Deus. Deus ele transforma ela. É, é. E quando Deus te transforma através da palavra dele, ele falando aqui, o que que acontece? Tudo o que você falar, presta atenção, ao seu redor vai ser transformado. Tá dando para entender? Por isso que temos que viver debaixo de um temor, de uma obediência a Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, olha aqui, pastor, nós temos que, sabe, a gente tem que dar ouvidos à palavra de quem? A palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter ouvidos para ouvir e obedecer à palavra de Deus. Se você quer de fato, de verdade, com que os planos e os propósitos de Deus venham se cumprir na tua vida. Se você quer de fato, de verdade, que os planos e os propósitos de Deus venham se cumprir na tua família, no seu casamento, na sua saúde. Porque Deus, ele fala, minha irmã, meu irmão. Fala ou não fala? Ele fala. Mas nós temos que ter essa disponibilidade em ouvir e obedecer. Quando eu ouço e eu obedeço, o que é que acontece, pastor? Eu sou transformado. E quando eu falo, o que eu falo, há uma transformação. Lembra que eu comecei a live falando? Tá um calor aqui hoje, né, missionária? Tá um calor. Deixa eu enxugar aqui. Lembra? Quando eu comecei a live, eu estava falando sobre isso. Que ainda que o seu cenário ao seu redor seja horrível, te traga medo, te traga pânico, te traga tristeza. Mas se você ouve a voz de Deus, ele transforma você. E tudo que você falar vai ser transformado. Tá dando para entender, minha irmã, meu irmão? Então o segredo está em ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouça e obedeça a voz de Deus. Ele tem tudo escrito no livro. Deus ele não recua, Deus não muda. Deus ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus ele não muda. É o ser humano que muda, somos nós que mudamos. É, não é verdade? Quando é que o propósito de Deus, pastor, ele deixa de se cumprir na minha vida? É quando eu fujo da palavra, é quando eu fujo da obediência, é quando eu fujo da vontade dele para a minha vida e eu quero fazer a minha. Se eu começar a optar em fazer as minhas vontades, a vontade de Deus vai ficar de lado. Os projetos que ele tem para minha vida vai ficar de lado. E a culpa não é dele, não, a culpa é minha. Mas quando eu falo, Deus, o que é que o Senhor tem para mim hoje? O Senhor tem todos os meus dias escritos no teu livro. Então eu quero viver absolutamente o que o Senhor tem para minha vida. O que o Senhor tem para minha vida, eu sei que é extraordinário, é glorioso, é poderoso, é grandioso. E quando você ouve, ele transforma você. Quando você fala, ah, minha irmã, meu irmão, o que você falar acontece. A Bíblia fala no livro de Ezequiel 37, eu não vou ler para não tomar o tempo,
a gente já vai orar, nós já vamos orar. A Bíblia fala que quando Deus levou o profeta Ezequiel naquele vale de ossos secos, ele perguntou: e aí, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Quando o profeta Ezequiel ele viu que os ossos estavam secos, sequíssimos, Ezequiel virou para Deus e falou: o Senhor que sabe, só o Senhor que sabe, tu sabes, Senhor. Deus falou assim: olha isso. Deus falou assim: então, Ezequiel, você vai profetizar e você vai dizer isso, 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 isso. A Bíblia fala, está escrito em Ezequiel 37. A Bíblia fala que quando o profeta Ezequiel, olha isso, ele começou a profetizar, começou a ouvir um barulho, um ruído, era osso batendo em osso. Daqui a pouco ele começou a profetizar de novo. E já não eram mais cadáveres, se tornou um exército sobre modo numeroso. Você vê que a palavra de Deus trouxe certeza a ele. Ele obedeceu o que Deus ordenou. E quando ele começou a falar, tudo que estava ao redor dele é muito profundo. Foi transformado. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero orar junto contigo agora. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora. Agora. Você está disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus? Pastor, eu estou disposto, eu estou disposto. Então ele vai transformar primeiro você. E ele transformando você, tudo que sai da sua boca, você pode ter certeza. Tudo que tiver ao seu redor vai ser transformado. Você crê nisso? Talvez você diz: pastor, eu preciso de uma transformação na minha saúde, na minha família, no meu casamento. Eu preciso, pastor, de uma transformação na vida dos meus filhos, no meu trabalho, na minha empresa. Pastor, está acontecendo comigo igual o senhor falou aí. Está acontecendo isso, isso, isso. E o negócio, pastor, sabe, às vezes eu fico com medo, eu choro, eu fico triste, cabisbaixo. Olha aqui, pastor. Não importa o cenário que você está vivendo. Se você falar o que Deus está mandando você falar, tudo ao seu redor será transformado. Você crê nisso, pastor? Eu creio. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo, Pai. O Senhor é grandioso, o Senhor é magnífico, poderoso, Pai. Meu Deus, antes de nós existirmos, o Senhor já tinha todos os dias, escrito num livro. O nosso amanhã já está escrito. O nosso ano que vem já está escrito. Tudo, minha irmã, meu irmão, já está escrito por Deus. Tudo. Tudo está escrito por Deus. E você pode ter certeza absoluta, minha irmã, meu irmão. Ele está no controle de tudo. Não precisa você pedir, entra no controle, toma o controle, não. Ele já está no controle de tudo e de todos. Tudo que Ele quer é que nós venhamos ter temor. Tudo que Ele quer, minha irmã, meu irmão, é que nós venhamos obedecer, ouvir a voz dEle. Minha irmã, meu irmão, e quando você ouve a voz de Deus transforma você. E quando a voz de Deus transforma você, tudo o que você fala, Deus transforma. Aleluia. É muito forte. Minha irmã, meu irmão, qual é a transformação que você precisa? Em qual é a área da sua vida que você precisa de uma verdadeira transformação? Então, aí onde você está, fala para Deus, fala. Qual é a transformação que a senhora, o senhor precisa, necessita? Fala para Ele, minha irmã. Fala para Ele, meu irmão, a transformação que você deseja, a transformação que você almeja. Meu Pai, eu te peço por cada uma dessas pessoas agora que estão aqui orando conosco, que têm vivido essa fé do jejum de Jesus, 40 dias de jejum e oração, meu Pai. Há pessoas que oram conosco nesse momento, meu Pai, que o cenário econômico, financeiro, sentimental, que o cenário na família, na saúde, o cenário na vida espiritual dela, meu Pai, sabe, tem trago dor, tem trago medo, pânico, tristeza. E o único, Pai, quem pode, sabe, Deus, mudar esse cenário é o Senhor. Então eu te peço, Deus, meu Pai, eu te peço,
Assim como o Senhor trouxe vida naquele vale de ossos secos, Pai. Assim como o Senhor trouxe vida ao que estava morto, traga vida a esse casamento, traga vida à saúde dessa pessoa, traga vida a essa casa, a esse lar, traga vida à vida econômica, financeira, sentimental, espiritual, traga vida, muda o cenário, meu Pai. Que essa pessoa ela se encontra, Espírito Santo, muda o cenário, muda a vida, muda a história, transforma, meu Pai. Faz o milagre, faz o sobrenatural, faz aquilo que, meu Deus, o homem terreno não tem a capacidade de fazer. Faz aquilo que a ciência, faz aquilo que os remédios, os médicos, meu Pai, a sabedoria humana não consegue fazer. O Senhor consegue, o Senhor pode, meu Pai. Então eu te peço, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, transforma esse casamento, transforma essa casa, transforma essa família, a saúde dessa pessoa. Leia esses pedidos que se encontram escritos aqui, Pai. Leia cada um desses pedidos, Deus Todo-Poderoso. Faz o milagre acontecer na vida, na saúde, na família do teu povo, Pai. Abra as portas e faz o sobrenatural. Faz a transformação acontecer, Pai. Meu Deus, eu te peço por esses nomes de pedidos, fotos que se encontram dentro desse azeite. Eu te peço pelos nomes, pedidos, fotos que são nos enviados, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, sabe, Pai, todos os dias aqui no WhatsApp, pessoas, meu Deus, que têm, meu Deus, pedido oração. Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és magnífico. Minha irmã, meu irmão, aí onde a senhora se encontra, fale com Deus agora. O profeta Ezequiel, ele profetizou, e assim como ele profetizou, minha irmã, meu irmão, e houve uma transformação, vida onde tinha morte, profetiza, porque Deus, ele ouve a tua oração e te responde agora, em o nome do Senhor Jesus. Ouça, fale com Deus agora, nesse momento, porque minha irmã, meu irmão, Ele está contigo, o Deus soberano, Ele te ouve agora. Fale com Ele nesse momento. Aleluia, meu Pai. Meu Pai, toda glória e toda honra seja dado a Ti. Deus, Ele ouve a tua oração, minha irmã. Deus, Ele ouve a tua oração, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu queria que você, junto comigo nesse momento, unisse a fé. E eu queria que você me ajudasse a orar pela nossa irmã, Dona Lindalva. Essa mulher de Deus, que Deus, Ele recolheu a vida da filha dela. Eu queria que você me ajudasse pela nossa irmã, porque aqui nós somos uma família. Eu queria que você me ajudasse a orar por nossa irmã, Dona Lindalva. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso e amado Pai, eu te peço, meu Pai, juntamente com o teu povo, pela nossa irmã Dona Lindalva, meu Pai. Te peço, meu Deus, o Senhor está no controle de tudo. É o que a gente acabou de ler. O Senhor está no controle de tudo e de todos. E se o Senhor escolheu assim levar a filha da tua serva, Jaqueline, quem somos nós, meu Pai? Quem somos nós para querer questionar alguma coisa? Mas uma coisa nós te pedimos, Pai. Consola o coração da nossa irmã Dona Lindalva, Pai.
consola o coração da tua serva e de toda a família dela, Pai. Nesse momento não existe palavras, nesse momento, sabe, a única coisa que nós podemos fazer é orar, para que o Espírito Consolador possa pairar sobre o coração da nossa irmã, Pai, e venha consolar o coração dela, da família dela, Pai. Pai, eu sei que o que aconteceu na vida da Jaqueline, eu sei que foi o Senhor que escolheu. Melhor assim. O Senhor sabe de tudo. Então abençoa a tua serva, consola o coração dela, conforta o coração de toda a família da tua serva. Toma a direção de tudo, Pai, de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, minha irmã, meu irmão, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acabou de ler, né? Falando que a Bíblia falando que Deus ele não está no controle de tudo. Não foi que a gente leu? No Salmo 103. Não foi que a gente leu? Deus ele está no controle de tudo. Deus ele, nós estávamos orando, buscando, clamando pela vida da Jaqueline e Deus resolveu assim levar ela. Deus ele tem um controle de tudo. Tem coisas que às vezes acontecem e às vezes a gente fica perguntando por quê, por quê? Tem coisas que não nos compete a querer saber o porquê isso, o porquê daquilo. Uma coisa é certa, Deus ele sempre esteve no controle de tudo. Todas as vezes quando vem essa voz na minha mente, ah Deus, por que isso, por que aquilo? Eu só lembro de uma coisa. O que, pastor? Quando Jesus ele pegou uma bacia com água e ele tirou uma das vestimentas dele e ele começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim, não, Senhor, por que o Senhor quer lavar os meus pés? Somos nós que temos que lavar os pés do Senhor. Jesus falou assim, Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, você não vai compreender, mas lá na frente você vai entender. Então tem certas coisas, minhas irmãs, meus irmãos, que acontece a gente não vai entender, não vai compreender. Deus ele está no controle de tudo. Dona Lindalva, que Deus conforte, console o coração da senhora, da família, dos amigos, né? Minhas irmãs, meus irmãos, nas suas orações, inclua o nome da nossa irmã Dona Lindalva, uma grande mulher de Deus que eu conheci há pouco tempo e ela tem convidado muitas pessoas a participarem conosco das lives. Muitas, não é pouca não, são muitas. Muitas pessoas chegam até a gente, ô pastor, a irmã Lindalva que me convidou, mandou o link para mim. Você vê, mulher de Deus, levando a palavra, levando o evangelho. Precisa das nossas orações agora? Então, minha irmã, meu irmão, vamos orar pela nossa irmã. Inclua a vida dela e a família dela nas suas orações, tá bom? Dona Lindalva, que Deus conforte e console o coração da senhora e de toda a sua família. Povo de Deus, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos na fé. Vamos na fé porque Deus ele está na direção, ele está no controle de tudo. Tá bom? Deixa o seu joinha aí, vamos na fé. Compartilha. Vamos levar a palavra para aqueles que precisam de salvação, de vida, de força, de fé no momento difícil. Tá bom? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Fiquem todos com Deus. A paz. Tchau.